Beleza. Agora essa aula, nós vamos ver sobre o Angular HTTP. O serviço Angular HTTP ele faz uma solicitação ao servidor e retorna uma resposta. Bem, até o momento a gente não tinha visto nenhum exemplo sobre como trabalhar com o lado do servidor, o lado do Java. Agora a gente vai ver um exemplo usando o Servlet, tá? Por enquanto usando o Servlet, até a gente chegar no Spring, que vai demorar um tempo ainda. Mas só para a gente ter uma ideia de como que é o funcionamento, vamos trabalhar com o Servlet, né? Até antigamente os primeiros sistemas em web do Java usava Servlet, né? E até hoje é muito útil ainda também. Tá, então vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu me organizar aqui no código para explicar para você. Mostrar como que ficou a página, tá? Vamos mostrar primeiro trabalhando com o servidor 1. Tá? Vou mostrar o que foi feito. Então, um controle normal. Eu dei um nome aqui de pegar resposta. A gente tem que passar o escopo e tem que passar o HTTP como parâmetro aqui. Eu fiz um método que a hora que a gente clicar aqui no botão, ó, tá vendo? Cliquei no botão, ele escreveu Servlet Ajax AngularJS OK, né? Essa resposta veio lá do servidor. Tá, então vamos ver qual que é o funcionamento. Então, esse método vai ser invocado quando a gente clicar nesse botão aqui. O HTTP ele tem GET, POST, PUT, DELETE, JSON, ele tem vários. Né? Então a gente vai ver um exemplo aqui, alguns exemplos de GET, que é o mais simples e fácil de entender. Esse daqui é o retorno da resposta. Tá? E a resposta vem aqui nessa variável. Então eu estou pegando o elemento resposta, que é essa caixinha de entrada, e estou imprimindo a resposta. A resposta do meu servidor foi essa daqui, dizendo que está funcionando. A parte do servidor, eu fiz uma servlet. Então vamos ver a servlet aqui pegar a resposta. Aqui, pegar a resposta. Tá? Muito simples a servlet. Pode ver que ela só tem só isso aqui. Então eu tenho a anotação para identificar que ela é uma servlet. O mapeamento dela. E eu estou usando o GET. O GET aqui para pegar é a mesma função do GET. Se aqui no HTTP, no Ajax HTTP, você usar o GET, ele vai bater aqui no GET do Servlet. Se você usar o POST, ele vai bater aqui no do POST. Né? Então a única coisa que eu fiz foi, a hora que é requisitado esse GET, ele vai pegar, vai bater aqui no do GET. Aqui é só estou imprimindo no console para saber que estava passando pelo lugar certo. E aqui está a resposta. Response.getWriter.write, que é onde eu escrevo a resposta. Então essa mensagem ela está sendo retornada aqui nessa variável response. Response.data, que é próprio do Angular, daí tá gente? E ele vai estar imprimindo aqui no campo de entrada para a gente. Vamos lá. Então, isso aqui já é um exemplo de que se a gente conseguiu fazer essa requisição e essa resposta, a gente poderia já fazer uma inserção de banco de dados, uma consulta, a gente poderia fazer o que quisesse aqui. Carregar uma lista de dados, poderia fazer o que quisesse. Já seria uma coisa funcional. Esse HTTP vai ser uma das coisas mais usadas em um projeto de sistema. Tá? Tanto GET, POST, DELETE, PUT, assim por diante. Uma das coisas mais usadas é onde a gente obtém realmente a funcionalidade de um software.
Um outro exemplo, vamos ver aqui o nosso segundo exemplo aqui, ó. Que ele está escrevendo toda a resposta, o código e o status. Então, se eu clicar aqui, ele está escrevendo esses 3 parâmetros. A parte do HTML, então, eu fiz um novo controller e quando a gente clicar no botão, ele vai invocar, vou pegar a resposta 2. Então, eu criei 2 campos de texto apenas para imprimir. E está aqui o nosso controller. É a mesma coisa, passando scope, HTTP. Ele vai chamar a mesma servlet. Aqui ele está fazendo data, a mesma coisa do exemplo anterior. Então aqui no caso, a resposta, que é essa frase aqui, é o data. O 200 é o status. E o OK é o status teste. Tá? Isso aqui tudo são as respostas do HTTP. Terceiro exemplo, trabalhando com o servidor com erros. Vamos ver aqui, olha lá, internal server error. Tá? Então essa parte aqui para a gente trabalhar com erros, vamos aqui, ó, internal server error, tá? Eu fiz uma servlet para trabalhar com erro, tá? Por quê? Eu fiz uma servlet aqui, onde eu estou tentando fazer um parse de um número, só que eu estou passando uma letra. Então ele vai gerar uma exceção, ele vai dar um erro para a gente. Ele vai dar um server internal server error, né? Então, a parte do HTML é a mesma coisa, só estou chamando outro controller e outra função. E aqui está a nossa função que vai ser invocada. Está lá batendo na servlet. Se for bem sucedida, se não, se der erro, ele vai pegar e imprimir para mim aqui o erro. Como eu estou gerando um erro aqui, estou convertendo um número que não existe, ele vai gerar para mim, olha lá, o internal server erro. Outro exemplo também, trabalhando com JSON, essa vai ser uma das partes assim, que a gente mais vai usar. Eu estou chamando um controller aqui pegar a resposta JSON, e aqui eu estou fazendo um for imprimindo o JSON, que é essa parte aqui. Então eu fiz uma terceira servlet aqui, só para fazer a demonstração do JSON. Eu estou usando uma biblioteca para isso, que a gente vai ver aqui no import, é o org.json, esse é o pacote dele. Eu adicionei uma biblioteca nova aqui, ó, JSON, biblioteca do JSON, para a gente poder trabalhar com esses objetos aqui de JSON, tá? Então, como que vai funcionar? Vamos ver aqui a parte do HTML. Totalmente simples, estamos varrendo aqui um array e imprimindo com a expressão do Angular. No nosso JSON, coisa mais simples do mundo, tá vendo? É só o controller, a função, o scope, HTTP, fazendo a requisição, e aqui vai vir a resposta, vai vir um JSON, Tô pegando o scope, passando para a variável lista, que é a nossa aqui, variável lista, e o response.data. Response.data é o nosso dado, o nosso JSON. Aqui do get, a gente está dizendo que a resposta vai ser JSON. Estamos setando o cabeçalho e a codificação. Criando um objeto JSON, criamos o primeiro objeto. Aqui eu tenho uma lista também do JSON, Uma lista e criei o primeiro objeto, setei os parâmetros do JSON, nome e valor, nome e cidade. Criei o segundo objeto, setei o nome e cidade, setei para a lista e coloquei na resposta. Coloquei na resposta
e a string. Então, a gente tem os nossos objetos sendo impressos aqui. Vamos fazer um outro de exemplo aqui. Vamos criar um outro objeto. Aqui o nome Maria. A cidade São Paulo. Como a gente mexeu numa parte do servidor, então agora a gente tem que parar o servidor, publicar essas diferenças e startar de novo. Startou. Olha lá. Mostrou. Então, essa é uma das funções que são mais usadas, que é o HTTP, principalmente trabalhando com JSON. A gente vai trabalhar bastante com isso daqui.